Geeks, esse fim de semana teve o segundo dia de DC Fandom e eu tô aqui pra dizer um resumão das principais notícias que aconteceram lá. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí aqui embaixo, não esquece de dar o seu like, isso ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar. Primeiro vamos falar do filme Flash. O diretor Andy Muschietti, acho que é assim que se fala o nome dele, ele não quis dar um tom para o estilo do filme que vai ser Flash. Ele disse que ele gosta de misturar vários tipos de filme, vários tons de filme em um filme só, então que a gente pode esperar meio que de tudo para esse filme do Flash. O ator Ezra Miller também disse que ainda não viu o novo traje do Flash, mas que ele espera que seja mais aí parecido com o original. A gente sabe que esse filme vai ser uma adaptação da história Pontos de Ignição, que é quando o Flash volta no tempo para tentar salvar a mãe dele, e aí ele salva e dá tudo errado na linha do tempo. Então a gente já pode esperar muitos multiversos e aí muitas opções de futuro para o mundo da DC nesse filme. Agora vamos falar de Titãs, uma das minhas séries favoritas da DC. Parece que Donna Troy, a Moça Maravilha, deve voltar para a terceira temporada. Se você não sabe, essa personagem ela morreu. E morreu. Na segunda temporada, mas pelo visto ela vai voltar. A situação é o seguinte, a atriz que faz a personagem, ela estava lá no painel de Titãs e aí veio um jornalista e falou assim, ó, então, seria possível a Moça Maravilha voltar? E aí? O produtor executivo Greg Walker deu uma esquivada na resposta. It's no hassle. But E aí depois o jornalista perguntou sobre o Poço do Lázaro, que é algo típico da DC, onde as pessoas voltam à vida. E aí ele perguntou se o modo de como a Moça Maravilha morreu iria afetar se ela voltaria à vida sim, e a resposta foi sim! Agora vamos falar de Pennyworth. O co-criador Bruno Heller disse que Martha Kane, famosa futura Martha Wayne, vai estar grávida nessa próxima temporada. E aí a situação é a seguinte, não sabemos se essa gravidez é de Bruce Wayne, não sabemos se essa criança é de Thomas Wayne e não sabemos se essa criança é de Alfred, porque ela teve um xeleco-leco ali rapidamente com o Alfred nessa última temporada. Ele é pai também. Logo, não sabemos absolutamente nenhuma informação a não ser que Martha está grávida e qual será o futuro dessa criança, a gente vai ter que descobrir assistindo a série. Agora vamos falar de Snyder Cut, porque a gente tem que falar de Snyder Cut o tempo todo. Todo dia essa p de Snyder Cut, velho. Junk XL, que é um DJ holandês, mostrou um pedacinho, um sneak peek do tema musical de Liga da Justiça do Snyder Cut. O que eu achei? Eu achei o começo bem heróico e de um modo meio feliz, então eu acredito que essa parte da música, esse começo da música que foi mostrado, deve ser em um momento onde os heróis chegam pra salvar, alguma coisa assim, porque eu achei um modo meio feliz, e depois já vem uma música mais tensa, que aí eu já acredito que é a hora da batalha, então vai ser aquele momento tipo pá, parará, 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 e aí depois pau, 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 pau. Acredito que seja isso, pelo menos essa é a minha visão. Me conta aqui nos comentários o que você achou da música. Lembrando que Snyder Cut vai ser lançado pro HBO Max em 2021. Agora, Stargirl, eu adorei essa série. Se você não lembra, Stargirl era original do streaming da DC, mas agora ela está na CW. O produtor Geoff Johns confirmou que Solomon Grundy vai voltar para a segunda temporada. Ele é um vilão muito importante da Sociedade da Injustiça. E a gente vai poder ver mais dele aí nessa segunda temporada. Mas não é só de vilões que vivemos. A Doutora Meia-Noite vai ter companhia nova, como a Coruja Huri e Caneta Rosa, que é o receptáculo do Gênio Relâmpago, além de muitos outros aí que não foi falado nesse painel. No painel de Shazam 2, o segundo filme, eles falaram que o vilão desse filme vai ser surpreendente. Então não acreditamos que vai ser Adão Negro, que é o personagem do Dwayne Johnson, que é o The Rock, que vai ter um outro filme à parte. Acreditamos que essa junção aí dos dois, que são rivais aí no mundo do Shazam, vai ser só lá pra frente. Nesse momento não vai ser isso.
Esse filme ele está previsto para abril de 2022, mas a gente já sabe que a pandemia ali deu ruim, então provavelmente ele vai ser transferido para novembro de 2022. Então assim, não tem tanta diferença assim de data na medida do possível. Tava ruim. Agora parece que piorou. E agora terminar, vamos falar de Lucifer. Amo Lucifer. Lucifer, quinta temporada e última, teoricamente, né? Eles disseram que mas a gente sempre tem esperança. Rolou duas coisinhas novas aí no painel de Lucifer. Primeiro foi uma prévia do episódio musical de Lucifer. E tá muito engraçado, gente. Como botar um episódio musical em Lucifer? Você vai ter uma pitadinha disso aí, dessa prévia, deles cantando e dançando, com o morto revivendo, com o líder de torcida, banda, Lucifer dançando, todo mundo dançando. Maravilhoso. Estou muito ansiosa para esse episódio, porque eu sei que vai ser um besterol maravilhoso que a gente vai curtir. E também foi lançado os erros de gravação, traduzindo bloopers, de Lucifer quarta temporada, pra gente dar uma risada aí com a galera do elenco e a gente saber que não é só aqui no meu canal que a gente erra, os profissionais de Hollywood também erram. Vou fingir que eu acredito. Eu não contei alguma notícia que você acha super importante. O que a gente erra? Eu não contei alguma notícia que você acha super importante do segundo dia do DC Fandom? E conta aqui nos comentários. Também não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo desinformado. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo!